Canal Graça Divina apresenta Antes de Desistir, assista a isso. No livro de Josué, capítulo 10, versículos 12 a 14, diz: No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Os israelitas estavam na frente de batalha e o tempo não estava mais do lado deles. Estava ficando escuro. Tudo o que Josué fez foi clamar a Deus. E Deus o ouviu. Não apenas o sol e a lua pararam para que Josué e seu exército pudessem continuar lutando, mas Deus também causou uma forte tempestade para atacar os canonitas com chuva e granizo. Deus fez mais do que Josué pediu. Isso afirma o que Efésios diz, no capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus sempre fará muito mais do que podemos imaginar em nossos corações. Essa história de Josué está nos dizendo uma coisa. Está dizendo que se Deus está com você, não há nada que você não possa alcançar. Se você ler o capítulo 10 de Josué, verá que Josué travou muitas batalhas lá e venceu todas. Você acha que os planos ou as estratégias que Josué estava empregando foram a razão pela qual eles conquistaram tudo? A única razão pela qual eles tiveram vitória é por causa de Deus. Deus estava com eles durante toda a batalha. Josué capítulo 10, versículo 42. Também subjugou todos esses reis e conquistou as suas terras numa única campanha. Pois o Senhor, ó Deus de Israel, lutou por Israel. Por que você e eu devemos envolver Deus em tudo o que fazemos? A primeira razão é porque Ele é Deus. A primeira e mais simples razão pela qual nós cristãos devemos aprender a envolver Deus em tudo é que Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Onipotente. Ele tem o poder de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que você pode pensar, Deus o fará. Ele já fez isso antes e fará de novo. É por isso que você deve envolver Deus em tudo. Os cristãos têm o hábito de fazer as coisas sem envolver Deus. E quando fica ruim, correm para Ele. O mais irritante disso tudo é que alguns chegarão ao ponto de culpar a Deus por aquilo que nem mesmo o convidaram a assumir o controle. Deus nunca deve ser o último em sua lista. Ele deve ser o primeiro e todas as outras coisas se encaixarão. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus em sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Lembre-se, por causa dos filhos de Israel e das orações de Josué, Deus impediu o sol de se mover. Isso é o que Deus pode fazer por você. Ele pode comandar a natureza por sua causa. Ele desafiará qualquer lei científica por sua causa. O que Deus está dizendo a você hoje é: concentre-se em mim e não na batalha pela qual você está passando. Busque meu reino primeiro, e o meu reino lutará por você. A segunda razão é que ele é maior que os poderes do mundo. Está em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Que pode existir no mundo? O que as pessoas estão dizendo nesse mundo? Eles estão dizendo que não é possível? Eles estão dizendo que não há caminho para você? Ou não há ajuda do Senhor para você? A Bíblia diz que o que está em você é maior do que os poderes do mundo. Você tem Deus em você? É uma pena que muitos cristãos não conhecem o poder que carregam dentro de si. É por isso que eles permitem que o diabo os empurre e os derrube. Se você tem Cristo em você, você tem o poder em você. Quando as pessoas do mundo dizem que você é um fracasso, o poder em você está dizendo que você é um sucesso. Quando os poderes do mundo estão dizendo que não há caminho para você, o poder em você está dizendo que você deve seguir em frente. Existe uma maneira para você. Por que você deveria se preocupar com os poderes que estão no mundo? Por que você deveria pensar que esses poderes do mundo irão derrotá-lo quando você tem um poder maior? Josué capítulo 10, versículo 8. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles ficará de pé diante de ti. Josué se firmou na promessa de Deus e se recusou a desistir, mesmo no momento que parecia que eles não teriam a vitória que Deus havia prometido. O tempo não estava mais do lado deles.
mas ele segurou Deus por sua palavra e ousou acreditar no impossível. Agora vamos olhar para a sua vida. Qual situação impossível você está passando? Você vê, o tempo estava se esgotando para Josué. Então o que você faz quando o tempo está contra você? O que você faz quando o relógio continua andando e você não está onde pensou que pudesse estar na vida? O que você faz quando os anos e os meses voam e as rugas no rosto começam a se formar? Quero lembrá-lo, nunca perca a esperança. Tenha fé em Deus, assim como Josué. Mesmo diante do desafio mais difícil, mantenha a sua fé viva. Você pode. Deus pode lhe dar a capacidade de realizar algo que normalmente levaria 30 anos para ser realizado em um dia. Ele não é limitado, mas há duas coisas que você precisa fazer. Em primeiro lugar, tenha fé em Deus. E em segundo lugar, não desista. Segure-se firmemente em suas promessas. Deus nos garante deliberadamente com a sua palavra antes do tempo, para que tenhamos algo em que nos agarrar quando parecer tudo muito difícil. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas a face do Senhor está contra os que praticam o mal. 1 Pedro capítulo 13, versículo 12. Não há situação difícil demais para o Pai lidar, desde que o chamemos. Ele nos ouve e nos responde. O problema com muitos de nós é que deixamos de invocar a Deus em nossos momentos difíceis. Se você está passando por uma fase difícil em sua vida, não se desespere, não se aflija. Não se esqueça de Deus. Você tem um Deus que está no céu, que tem os ouvidos abertos para ouvir a sua oração. Em vez de orar, resolvemos reclamar e conversar com pessoas que não têm ajuda para nos oferecer. Deus se moveu porque Josué o chamou. Se você quer que Deus se mova por sua causa, deixe que Ele ouça a sua voz. Clame a Ele. Toda a ajuda que você precisa está somente nele. O diabo tentará manter seus lábios selados. Se liberte, fale com seu Deus. Nossas orações levam Deus à ação. Embora muitos de nós oremos sem acreditar, em algum lugar nos corredores de nossos corações duvidamos se Deus pode realmente fazer algo sobre alguma situação. Josué nunca ouviu falar de tal façanha de Deus, mas ele acreditava na capacidade de Deus para fazer qualquer coisa. A sua mente estava aberta para as possibilidades. Ele estava confiante de que Deus apareceria para ele de qualquer maneira. Deus tem todo o poder e recursos para fazer qualquer coisa. Ele não pode ser restringido por ninguém, porque ninguém lhe deu seu poder. Nossa incredulidade é a razão pela qual é tão difícil para nós receber de Deus. Deus moverá céus e terra por sua causa. Ele desafiará as leis da ciência e da natureza por sua causa. Ele fará qualquer coisa por você. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Marcos capítulo 9, versículo 23. E Jesus lhe disse: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Josué escolheu acreditar no impossível. A sua mente se abriu para as possibilidades. Ele confiou em Deus para ouvi-lo e respondê-lo. É isso que Deus quer ver em nós. Abra sua mente para acreditar em qualquer coisa. Com Deus, tudo é possível. Deus é especialista em criar um caminho onde parece não haver caminho. Ele abriu o Mar Vermelho. Quem poderia ter pensado nisso? Fez a água fluir de uma rocha. Enviou corvos, os mais mesquinhos de todos os pássaros, para levar comida para Elias. Desde o início dos tempos até hoje, Deus tem se especializado no impossível. Então, ouse acreditar. Deus é capaz. Tenho certeza de que quando Josué estava no meio daquela batalha e percebeu que precisava que o filho ficasse parado, ele teve flashbacks do Deus que tirou os filhos de Israel do Egito e que fortaleceu a sua fé. Tenho certeza de que Josué viu Deus enviando as pragas no Egito, as rãs, os piolhos e os furúnculos. Ele viu Deus separando o Mar Vermelho e transformando seus inimigos em comida de peixe. Ele viu a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite. Ele deve ter voltado ao passado pelo fato de que Deus nunca falhou com ele. O mesmo pode ser dito em sua vida. Deus criou um caminho para você no passado, quando parecia não haver nenhum. Não se esqueça de Deus. Ele não trouxe você até aqui para deixá-lo aqui. Chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Obrigado por nos assistir até aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Se gostou do vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos e a família. Aproveite para se inscrever em nosso canal. Até a próxima!